Felipe Coutinho, o maior craque e cria do Vasco da Gama nos últimos anos, está de volta à sua casa, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que o formou, o educou, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a história desse nosso craque, do Little Couto, do nosso mago da colina. A gente precisa conhecer as facetas de Felipe Coutinho, né? Que moldam a sua trajetória profissional, também a sua trajetória pessoal. Bem, para quem não sabe, Felipe Coutinho morou no Rocha, que é um bairro do Rio de Janeiro, onde o clube mais famoso lá, né, onde as pessoas vão para jogar bola, para beber, para estar com os amigos, é o Magnatas, né? Para quem é do Rio, provavelmente já ouviu falar dos bailes do Magnatas, é um bairro bem popular, né? Então, isso demonstra já que o Felipe Coutinho tem toda uma trajetória humilde, né? Não era de uma família considerada uma família de elite, muito embora o seu pai tenha feito, né, segundo grau, tenha tido essa oportunidade, já que é arquiteto, mas a sua mãe trabalhava, né, sendo dona de casa e etc. É por essa razão que eu tenho conhecidos que moram na região do Riachuelo que diziam que Felipe Coutinho, aos 16 anos, quando ia brincar, jogar bola nas quadras ali dos condomínios próximos, amigo de algumas pessoas que moravam nessa região, já se declarava vascaíno. De fato, ele era vascaíno desde cedo, né? Já tinha essa paixão pelo Vasco, né? Também estava se formando na base e também no Colégio Vasco da Gama, que a gente vai falar, mas já se declarava nos campinhos, nas quadras, nas peladas, vascaíno, já demonstrava esse grande afeto e carinho por esse clube. Desde os 15 anos, mais ou menos, o Felipe Coutinho tinha amplo destaque nas categorias de base do Vasco. Isso levou ele a ter uma condição de disputar o Sul-Americano Sub-15 pela seleção. E a campanha do Coutinho foi tão importante, foi tão fantástica, que ele sofreu assédio de alguns grandes clubes, né, como o Real Madrid, que, de certa maneira, foram denunciados pelo Vasco, porque pelo Coutinho ter 15 anos ainda não podia assinar um contrato profissional, né, o que pôde acontecer no ano seguinte, quando ele completou 16 anos, o Vasco fez a denúncia à FIFA, porque enquanto ele estava com a seleção brasileira, o Real Madrid havia feito assédio, né, à condição do atleta para levá-lo para esse gigante que é o Real Madrid para jogar na Espanha. O Vasco consegue a sua causa ser aderida, né, ser concedida pela FIFA, e dessa maneira, no ano seguinte, aos 16 anos, o Felipe Coutinho assina contrato com o Vasco, que já o vende rapidamente, né, dentro de um espaço de mais ou menos um mês, ao Inter de Milão, que era outro grande time europeu que estava interessado no Felipe Coutinho, só que nesse meio tempo, Felipe Coutinho ainda não poderia se transferir pela Itália. Então, basicamente, a saída dele do Vasco é uma saída antecipada, né, e uma despedida que a torcida já sabia que ia acontecer, porque assim que Coutinho sobe ao profissional, praticamente ele já sobe vendido para a Inter de Milão, né? Só que ainda teve a oportunidade de jogar a Série B, né, pelo Vasco, teve uma repercussão importante na Série B, na campanha da primeira Série B que o Vasco subiu ali no ano de 2009. Isso foi uma das grandes participações do Coutinho naquele momento, e posteriormente, no iniciozinho do ano, né, de 2010, algumas partidas muito importantes que o Coutinho fez também. Mas sempre deixou esse gosto de quero mais, né? O cria, que era o maior craque das categorias de base, né, do Vasco da Gama, com lances incríveis no futsal do clube, deixava o gostinho de quero mais e um até logo para o futuro. Coutinho, que era dito um bom aluno no Colégio Vasco da Gama, isso mesmo, Felipe Coutinho, já foi homenageado inclusive, mas ele estudou no Colégio Vasco da Gama, que tem sempre a preocupação de não formar somente atletas. O Felipe Coutinho citou isso na coletiva de apresentação. O Vasco não forma somente atletas, o Vasco forma pessoas, né? E o Felipe Coutinho foi formado ali no Vasco da Gama e teve auxílio, né? O seu próprio pai relata isso, que embora as pressões existissem, o Felipe Coutinho sempre teve apoio da família, do clube, apoio no Vasco da Gama. E no Vasco da Gama, inclusive, boas notas nas demais disciplinas, e também tinha aula particular, né, de inglês e de italiano. Mas apesar disso tudo, imagine, o frio, um clube de uma escola bem tradicional, como o Inter de Milão uma escola italiana, marcação pesada, Felipe Coutinho teve muita dificuldade na sua adaptação
no início na Inter de Milão, né? Muitos jogadores brasileiros tinham essa dificuldade, que saíam daqui bem novos. E por conta disso, o Felipe foi emprestado ao Espanhol para jogar o campeonato espanhol mesmo. No Campeonato Espanhol, Felipe Coutinho teve um rendimento melhor, foi se adaptando à Europa, até porque eu acredito que o Campeonato Espanhol é um campeonato com uma marcação menos rígida, onde a posse de bola, né, a troca de passes, as jogadas individuais costumam aparecer com maior destaque. O campeonato italiano se destaca muito, né, sempre foi essa escola da rigidez, da defesa, do comprometimento na marcação de muitos atletas, mais do jogo coletivo. E aí o Coutinho teve essa fase que foi muito importante de adaptação na Europa, no espanhol. Após Coutinho retornar do empréstimo ao espanhol para a Inter de Milão, ele foi rapidamente negociado ao gigante Liverpool. E em janeiro, né, de 2013, Felipe Coutinho se transferia para a cidade de Liverpool, né, para jogar pelo clube da cidade, um dos principais clubes do país, se não o principal, né, com o maior número de Champions League do campeonato inglês. O Felipe Coutinho teve o melhor momento de sua carreira. Durante 5 anos, ele ganhou o apelido de Magic Couto, né, o jogador que era o mago. Ele distribuía passes, dribles, a versatilidade e o repertório de Felipe Coutinho teve o seu tempo áureo, né? O seu tempo de maior auge do Coutinho foi jogando com a camisa do Liverpool. Inclusive, algumas deficiências técnicas que muitos críticos atribuíam ao jogador foi solucionado durante esse período, né? Inclusive a qualidade de finalização de fora da área, que é uma marca até hoje do Felipe Coutinho, tanto nas partidas que vieram pelos clubes depois, assim como também pela seleção brasileira. Ficou notório a qualidade do Coutinho de finalizar de média a longa distância, algo que se espera muito nessa volta ao Vasco. Isso foi desenvolvido nos tempos do Liverpool, onde ele jogou com craques mundialmente famosos, né? Eu destaco aqui alguns: o Steven Gerrard, um dos maiores ídolos do Liverpool, e também o Suárez, que esteve pouco tempo agora no Brasil e é reconhecidamente um dos grandes atacantes desse século, né? E muito vencedor também. Então, diante de tudo isso, Coutinho estava na sua cidade e praticamente, se a gente pode dizer que o Vasco era a casa dele, né, ele encontrou algo próximo disso no Liverpool. E aí acontece um movimento que praticamente muda muito a carreira do Coutinho, né? Quando chegava Salah, Mané, Firmino e o Liverpool crescia nas campanhas da UEFA Champions League, até por uma transferência que ocorre no Barcelona com a saída do Neymar para o PSG, Neymar que é amigo de Felipe Coutinho, da mesma geração, o Coutinho se torna um dos cotados para uma transferência ao Barcelona, que na época foi a segunda maior transferência da janela da temporada. E aí o Coutinho se transfere para o Barcelona, na iminência de ganhar títulos, de jogar com o Lionel Messi e jogar também de novo com o Luizito Suárez. Porém, as coisas não andam como o atleta desejou, uma vez que nos anos posteriores, o Liverpool se sagrou campeão da UEFA Champions League e Coutinho não pôde estar nessa taça, e os anos em Barcelona acabaram não sendo conforme o craque imaginou, tendo aí alguns imprevistos, como em paralelo à campanha de Coutinho na seleção brasileira. O ano de 2018 é especialíssimo. A Copa da Rússia é muito importante para alçar o craque ao patamar que ele é hoje, tá? Porque se esperava bastante do Neymar diante da boa campanha que ele fez na Copa de 2014 e que infelizmente foi interrompida com uma lesão. Só que em 2018 é quase certo que a maior parte das críticas esportivas cravam Felipe Coutinho como um grande nome brasileiro naquela Copa, porque no primeiro jogo o Brasil garante 1 ponto com um gol de Felipe Coutinho, né, mesmo tomando o empate da Suíça. O Coutinho faz um golaço, uma bola chapada de fora da área, no melhor estilo Coutinho a tudo que se viu na Europa. No jogo seguinte, o Brasil vence pelo placar de 2-0,
mas faz o primeiro gol já no finalzinho do jogo, gol de Felipe Coutinho, né? Que abre as oportunidades para o Brasil fazer o segundo gol com o Neymar. Então o Coutinho basicamente foi importante para garantir 4 pontos, né, nesse início de campanha do Brasil no Mundial. No ano seguinte, em 2019, Felipe Coutinho é campeão jogando no Rio de Janeiro, no Maracanã lotado pelo placar de 4-2, eu estava nesse jogo. O Brasil vence a seleção peruana e se sagra campeão da Copa América. Nessa seleção, o Neymar, por exemplo, não estava. É um título que o Neymar, talvez não, o maior craque dessa geração não estava. E eu posso dizer que o Felipe Coutinho era uma das lideranças daquele elenco. Ele se sagra campeão dessa taça. E muita gente hoje em dia pode falar o seguinte: mas a Copa América, por uma seleção pentacampeã. Pois é, mas o Brasil perdeu a Copa América, né, do ano de 2021 para a Argentina em casa. Tudo bem, um adversário mais forte, mas perde em casa. Coutinho não disputou essa taça. E o Brasil também não jogou bem essa última Copa América no ano de 2024. Então é uma taça que o Brasil, o último título, em 2019, com participação do nosso médico. Outra faceta, né, outra característica de Felipe Coutinho que chama muita atenção e é de bastante orgulho dos torcedores vascaínos, é o seu lado pessoal. O jogador é tido como uma pessoa muito tímida e de fato isso tem a ver também nas suas relações pessoais, inclusive na história do seu relacionamento com a Aine, né, a sua esposa, que é tão famosa também entre os vascaínos. Bom, eu falei que Coutinho nasceu e cresceu no Rocha, né, e foi ali que ele conheceu a sua esposa. Um dia ali num campinho, no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro do Rocha, Felipe Coutinho conheceu ela estava com uma amiga, só que o craque demorou até a chegar na sua esposa devido à sua timidez. Com o tempo, Felipe Coutinho acabou namorando a Aine e durante essa transição que ele teve para a Inter de Milão, ele sofreu muito com esse namoro à distância. Algo que, poxa, é muito complicado você manter um namoro à distância, ainda mais você sendo jovem, com todas as pressões que estavam surgindo, né? Ele Coutinho muito novo. E aí o craque fez uma proposta ousada à família de Aine. Ele disse o seguinte: se a Aine puder vir morar comigo na Itália, eu prometo me casar com a Aine devido ao amor e responsabilidade que ele tinha para com ela e para com a família dela. E a promessa foi cumprida. Então Felipe Coutinho desde sempre foi uma pessoa, né, que se importa com promessas e com compromisso. No ano de 2012, Felipe Coutinho casou. Então Felipe Coutinho está casado há 12 anos. É pai de 3 filhos, né, deste relacionamento, evidentemente. E a Aine também estava na coletiva de imprensa de apresentação do Felipe Coutinho. E é com certeza uma pessoa muito importante para dar apoio para o jogador para esse retorno. Porque muitas vezes é a família que acaba barrando alguns sonhos, ou então sendo ali um empecilho, por diversas razões, porque são sonhos de mais de uma pessoa. Mas a Aine sempre foi uma pessoa que comprou os sonhos de Felipe Coutinho, ainda mais com muito carinho quando é relacionado ao Vasco. Eu imagino que por ser da cidade do Rio de Janeiro, né, por ter essa memória afetiva dos dois, mas também por saber que o Vasco da Gama faz parte da história de Felipe Coutinho e do próprio relacionamento deles, uma vez que estava moldando o jogador desde cedo na escola e abrindo oportunidade para o futuro dele, e acabou garantindo, né, uma estabilidade financeira para a vida do casal e também para os filhos. O Bayern de Munique foi um novo respiro na carreira do jogador, uma vez que foi lá que o Coutinho realizou o sonho de ganhar a UEFA Champions League. Embora muitos críticos atribuam o Coutinho a essa fase, porque muitas vezes ele saiu do banco de reservas, então tem uma forte crítica em cima do jogador durante esse período. Só que a gente tem que levar em consideração que o elenco do Bayern não era fraco, era um elenco forte, inclusive com um grande apelo físico. Logo, tecnicamente, o Felipe Coutinho poderia entregar, mas fisicamente, para aquilo que o elenco precisava, muitas vezes a melhor opção era o Coutinho sair do banco de reserva. Uma das grandes partidas que o Coutinho fez foi um 8-2, inclusive em cima do Barcelona, seu ex-clube, com participação em 2 gols pelo nosso craque. E aí, Coutinho ganha a UEFA Champions League e se consolidaliza como um dos grandes craques no cenário europeu com esse título. A gente tem que destacar os anos do Felipe Coutinho no Aston Villa.
né, o clube onde ele jogou com o Douglas Luiz, e não é um dos grandes, vamos dizer assim, tops da Liga Inglesa hoje, né, da Premier League, mas que ajudou o Philippe Coutinho a ter alguns bons momentos que quase o credenciaram a disputar a Copa do Mundo de 2022. Aliás, ele era cotado pelo técnico Tite para jogar essa última Copa, né, no Catar, mas ficou de fora devido a uma lesão. Porém, teve bons momentos no Aston Villa, fazendo alguns gols importantes, também conviveu bastante com as lesões, mas o fato de estar ali próximo, talvez, do Douglas Luiz, né, da Premier League, onde ele foi muito importante, foi a principal liga onde Coutinho desempenhou o seu futebol, quase o levaram para a Copa. Infelizmente, isso não aconteceu devido a uma lesão que o craque teve, mas estava credenciando ele aí para a seleção, e inclusive na seleção ele estava desempenhando melhor até do que no Aston Villa. Então ele teve um momento bom no Aston Villa, levou ele para a seleção, ele teve bons números, só que perto da Copa, Philippe Coutinho acabou se lesionando. A última trajetória esportiva em clube que o Coutinho teve antes desse retorno ao Vasco foi no Al Duhail do Catar, né, onde o Philippe Coutinho evidentemente acabou indo muito pelas aspirações econômicas também, já que o futebol no Catar, o futebol nos Emirados Árabes em geral, né, muitos clubes sauditas, a liga tem crescido bastante, com grandes salários. O Coutinho acaba opcionando, tendo essa opção, joga lá, participou bastante das partidas, com gols, com as assistências, e mesmo quando os números não se converteram diretamente em assistências, dá claramente para perceber que há um desnível técnico entre ele, como meio-campista, e os seus demais companheiros de time, porque quem tem um pouquinho de paciência para assistir os melhores momentos vai observar que o Philippe Coutinho dava passes, enfiadas de bola, lançamentos, e os jogadores não aproveitavam as oportunidades para se converterem em gols, né? E ali o Philippe Coutinho desenvolveu muito do seu lado mais experiente, vamos dizer assim, e teve uma temporada com um pouco menos de lesão. E o nosso cria voltou!